Vamos à palavra então, queridos. Vamos à mensagem. Eu fui convidado com muita alegria por vocês para falar sobre oração. E eu vou tentar falar alguma coisa sobre oração com vocês, mediante o que Deus, na sua bondade, colocou no meu coração. Amém? Eu quero ler com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos de número 23 a 31. Essa será a nossa leitura básica desta manhã, para a glória de Jesus. Eu estava sentado ali, eu estava me perguntando o que seria esse negócio em pé aqui no púlpito. E agora eu já descobri que é o relógio que está aqui em pé. Aleluia. Eu fui pregar numa igreja que tinha um relógio em cima do púlpito, do tamanho dessa caixa aqui. E aquele negócio ficava virando, eu perguntei para o irmão, por que tem esse relógio em cima do púlpito? É para o senhor não passar do horário. Eu falei, então tá certo. Então eu já estou olhando para ele aqui. Então, Atos capítulo 4, verso 23. Acharam, meus amados? Bem, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvido isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, e Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Queridos, nesta manhã, para falar de oração, nós vamos refletir, não é, em uma das orações da chamada igreja primitiva. A igreja primitiva que é um modelo para nós até hoje. Né? Aliás, nós temos dois modelos muito fortes que a gente deve observar. O primeiro da igreja primitiva e o segundo, do ponto de vista teológico, da reforma protestante. Né? Então aqui nós vamos olhar para uma dessas orações, que é essa que a gente acabou de ler, e vamos tentar tirar algumas lições para nós que vivemos hoje no século 21, onde é um tempo em que a igreja de Jesus está sendo muito pressionada, principalmente pelas influências que vêm de todos esses movimentos que existem hoje e que se concentram numa frente conhecida como pós-modernidade. Hoje nós não vivemos mais a modernidade, nós vivemos um período conhecido como pós-modernidade, depois da modernidade. Vocês já ouviram falar nesse negócio de pós-modernidade, né? Tem um irmão lá na igreja, quando a gente fala isso aí, ele dá glória a Deus, aleluia, porque ele fala isso toda vez que ele vai pregar. Mas eu não falo toda vez não, estou falando só agora, porque o assunto envolve a tal da pós-modernidade. Ela, basicamente, no que ela nos pressiona? Ela nos pressiona na medida que ela afirma que tudo aquilo que está expresso como verdade nessa palavra hoje é relativo. Depende. Você que pensa assim, você que acha assim. E tudo isso tem gerado na sociedade aquilo que alguns teólogos ou estudiosos gostam de chamar de movimento posterior ao Evangelho, ou de um movimento posterior à igreja, ou seja, a igreja e o Evangelho saíram de cena. A sociedade moderna não precisa mais da igreja, não precisa mais da Bíblia, não precisa mais de Deus. Afinal de contas, o homem tem capacidade por si mesmo. É o que eles afirmam, não é o que nós cremos. Nós precisamos de Deus, o mundo precisa da igreja, e nós não vivemos sem a palavra dele. Amém? Então, vamos pensar um pouquinho aqui, queridos, só para você se posicionar na lembrança quanto ao texto bíblico. Toda essa situação que nós temos aqui em Atos 4, ela é resultado da cura daquele coxo na porta do templo, lembra?
Pedro e João vão entrando lá e tal. E Pedro vira, vê o homem lá pedindo esmola, caído, né? Aí ele vira para ele, olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus levanta. Aí o homem sai correndo, pulando, louvando a Deus, dentro do templo, né? Misericórdia, aquilo foi um abalo para aquela época, para a religião judaica, que se autodefinia como a última, como é que os meninos falam hoje? A última bolacha do pacote, né? Em termos de definição de como é que se adora a Deus, como é que se serve a Deus. E de repente, aquele cara que estava lá na porta, já com mais de 40 anos, pedindo esmola um monte de tempo, o cara entra curado, pulando dentro do templo, dando glória a Deus, louvando a Deus. Ah, foi um escândalo daquele, né? Aí, claro, né, os donos lá, os caras que mandavam lá, já prenderam Pedro e João, e que negócio é esse? Então, essa oração que a gente vai ver, ela tem tudo a ver com esse momento desse abalo em Jerusalém, né? Porque naquela época quem acreditava que o movimento de Jesus tinha acabado porque Jesus tinha morrido, tá certo que o templo tava o túmulo estava vazio, né? Ó, fala aí para a turma aí que devem ter pego o corpo dele, não sei o quê. Para as autoridades religiosas, o barulho tinha parado, de certa forma. Mas o barulho não tinha parado. O barulho estava apenas começando. E nós hoje somos sequência, somos resultados dessa igreja maravilhosa que nasceu em Jerusalém, e de Jerusalém se espalhou por toda a face da terra e chegou até nós hoje e continua se espalhando. Face da terra naquela época, mas a nossa chegou até nós esse evangelho, e essa igreja, irmãos, era uma igreja de oração. Então, vamos ver, queridos, 3 momentos que envolvem essa oração e que nos dizem muito respeito. O primeiro momento que eu quero ver com você, foram as palavras que os principais sacerdotes e anciãos deram a Pedro e João. O segundo momento que nós vamos ver é acerca da oração que essa igreja fez. E o terceiro momento, evidentemente, a resposta que Deus deu a essa igreja que se reuniu para orar em nome de Jesus. Então a gente tem aqui 3 contextos. O contexto da oposição à igreja, o contexto da atitude da igreja e o contexto da resposta de Deus para a igreja. Deus responde às nossas orações, amém? Deus responde. Deus, ele continua respondendo do mesmo jeito que ele sempre respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, que em nome de Jesus a gente possa tirar algumas lições e que o nosso Deus, através do Espírito Santo, possa nos dar discernimento para que a nossa vida de oração seja um testemunho claro na família, na sociedade, na igreja, de que Deus responde à oração do seu povo para a glória de Jesus. E quando Deus responde, famílias são mudadas, circunstâncias são mudadas, sociedade é mudada, tudo é mudado e o reino de Deus se faz presente entre nós. Amém? Então vamos lá, vamos ver aqui as palavras dos principais sacerdotes e anciãos a Pedro. Por que a gente está vendo isso? Porque no verso 23 diz que uma vez que Pedro e João foram soltos, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A gente percebe, queridos, que a notícia da cura do coxo, ela se espalhou rapidamente por toda a Jerusalém, a ponto de mexer com os sacerdotes, com a liderança judaica religiosa daquela época. Se você depois tiver tempo em casa, você pode ler Atos capítulo 4, 6, 16, 17 e 21. Você vai perceber que a notícia do coxo espalhou. Está todo mundo dizendo, rapaz, apareceram lá 2 ex-pescadores na porta do templo, dizem que eles andavam com Jesus, e aí quando eles viram o cara lá aleijado, pedindo esmola, eles disseram, em nome de Jesus, levanta e anda. O cara levantou andando, está todo mundo comentando. Não tinha Facebook naquela época, mas tinha mulher. Não é? Foi igual a ressurreição de Jesus. Quem contou primeiro? Pedrão estava escondido lá, né? A turminha ali, tudo escondido, mas a mulherada, foram lá no túmulo. Não, vocês estão buscando o vivo dentre os mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou e vai adiante de vós. Imagina contar isso para uma mulher crente.
Mas nem o Facebook teria tanto poder de reproduzir essa notícia como ela. Saíram correndo, ai, né? E aqui eu acredito que as irmãs tiveram um papel fundamental para divulgar que aquele coxo aleijado não ia pedir esmola para mais ninguém, mas ele estava curado em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que vocês falam demais, eu estou dizendo que vocês são comunicativas. Ô glória, né, irmã? Só não sejam comunicativas quando o marido chega em casa cansado, estressado, nervoso. Aí vocês querem contar o dia todo para ele, né? Como é que foi, como é que o menino se vestiu para ir para a escola. E a gente não tem muita paciência para ouvir isso quando a gente está estressado. Então, a Bíblia fala que o espírito está sujeito ao profeta, né? Então, esse dom que vocês têm de comunicação, vocês têm que também dar uma regulada. O fato é que a notícia se espalhou, queridos. E quando Pedro e João foram soltos, eles foram aos irmãos e foram contar o que os anciãos tinham dito. Então, as palavras dos anciãos começam aí no capítulo 4, no verso 7, com uma pergunta. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Eles estão demonstrando, primeiro, perplexidade. A cura do coxo era inegável. O cara entrou correndo no templo. Não é essas curas que a gente vê hoje aí na televisão de vez em quando, né? Anda em nome de Jesus, ele está curado. A mulher sai toda torta assim, e você fala, foi curado do quê, né? Não que Jesus não cure, mas tem algumas curas hoje que são um pouco duvidosas, né? Mas ele era inegável. Então eles têm dúvida e eles estão também perplexos. Em nome de quem vocês fizeram isso? Aí Pedro, a partir do verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos, aí ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e Pedro vai indo e faz a sua exposição, o seu testemunho, mas quando nós vemos aqui no verso 18... chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Olha, Pedro, o negócio é o seguinte, você está falando bonito, você está falando um monte de coisa, mas é o seguinte, aqui não. Vocês não vão falar mais nada em nome de Jesus. Então, nas palavras dos anciãos, dos apóstolos, além de haver dúvida e perplexidade, também há pressão. Vocês vão parar. Não queremos que vocês falem disso para ninguém. Né? Chamando-os, ordenaram-lhes no verso 18 que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Da perplexidade e dúvida vai para a pressão e para a intimidação e mais além vai para a ameaça. E no versículo 21 eles dizem assim, diz o texto, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. O que a gente tira para nós dessas palavras dos anciãos para Pedro e João? Duas coisas bem claras. Primeiro, o que nós percebemos aqui é uma pressão que começa a subir. Essa pressão haveria de culminar na primeira grande perseguição da igreja que se encontra em Atos 8. Aqui começa. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, para eles tinham controlado bem a situação. Mas a partir do dia de Pentecostes e a partir da cura deste coxo, a igreja pôs o rosto para fora. A igreja começou a dizer quem ela era. E a igreja passou a ser, na visão deles, uma ameaça para o judaísmo. Então eles primeiro, em nome de quem vocês fizeram isso? Absolutamente, não ensinem mais ninguém. E aí, por último, eles ameaçando-os mais ainda, fizeram mais ameaças para intimidá-los e tentar segurá-los. O que a gente aplica disso para nós hoje? E, queridos, a rejeição estava declarada, a oposição também, não é? Ainda que no início um pouco velada aqui, mas era só o prenúncio do que viria mais para frente, quando, por exemplo, Saulo, né, o grande Paulo, ele perseguia, ele mandava prender aonde os nossos irmãos foram mortos, nas arenas dos leões. Então, foi aquela perseguição enorme. Aliás, a primeira grande perseguição da igreja aconteceu ali a partir de Jerusalém, onde a igreja, vamos dizer assim, nasceu. Não é? Então,
Pedro e João estão falando para os irmãos lá, olha, a gente está solto aqui, mas eles nos pressionaram, eles nos ameaçaram, não é? E se eu estivesse lá, eu ia perguntar para Pedro, você falou o que para ele, Pedro? Eu falei para eles que é o seguinte, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, como está em Atos 4, 19 e 20. Pedro se posicionou, o clima de oposição, o clima de rejeição, os primeiros ventos da perseguição já estavam se anunciando, mas Pedro se posicionou. É a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje, diante desses desafios que a pós-modernidade nos impõe. Nós temos que, como igreja, nos posicionar. Nós temos que, como igreja, dar testemunho da nossa fé. Em quem nós cremos, por que nós cremos. E não recuar, queridos. Não. Vocês, principalmente vocês, tem muitos aqui, eu acredito, que estão fazendo faculdade. Quem está fazendo faculdade aqui? Levanta a mão. Levanta com vontade, irmão. Vocês vão ficar de DP, né, velho? Porque vocês estão desanimados desse jeito, né? O ambiente estudantil, queridos, é um dos ambientes hoje mais difícil para se propagar a fé. Mais difícil. Em 1978, quando eu estudava na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC, um professor entrou na sala e disse assim, que Deus não existia. Era um professor de economia política, um marxista de carteirinha, e uma moça, na minha classe tinha uma única crente. Eu não sabia, porque eu não era crente naquela época ainda. Ela se levantou na frente de todo mundo e disse assim, você não pode falar de quem você não conhece. Deus está vivo, Deus nunca morreu, Deus nunca morrerá, Ele é de eternidade a eternidade o Senhor. Irmãos, foi um negócio na sala de aula terrível. Em 1978, nós estamos vivendo ainda o clima da ditadura militar. A PUC era um reduto marxista violento. E levanta uma mulher para dizer lá que Jesus estava vivo. E aquela moça estava querendo namorar comigo naquela época. Você já sabe, irmão, 33 anos para 34, o que ela já não sabe de mim, né? Quando ela sentou, eu falei assim, se você pensava em namorar comigo, suas esperanças acabaram agora. Não que eu fosse o supra-sumo da beleza, né, irmão? Não é isso, não. Mas eu fiquei assustado com aquele negócio. Eu fui criado num lar ateu. Eu fui criado num lar antissemita. Eu fui criado num lar racista. Deus no meu lar nunca existiu. Meu pai sempre dizia que o Deus dele era o dinheiro dele. Que Deus não existia. Aí alguém queria namorar comigo, levanta num ambiente de esquerda para dizer que Deus existe. O que ela estava fazendo era se posicionando como Pedro aqui se posicionou. E uma das coisas que a gente vê hoje é aquele crente agente secreto, né? Você já viu o crente 007? Ninguém sabe que ele é crente. Ele tramita na faculdade, no emprego, mas ninguém sabe que ele é crente. E quando ele ouve alguém falar assim, eu vi aquele pastor na televisão falando besteira, ele sai de perto, vai para o banheiro, vai tomar café, vai para tomar... Mas nós não podemos ser jamais, nós temos que dizer qual é a razão da nossa fé. Senão essa sociedade não muda, gente. Senão essa sociedade vai mergulhar cada vez mais nessas trevas profundas que ela está mergulhando. Na sua casa você não precisa brigar com seu marido, você não precisa bater com a Bíblia na cabeça dele para ele vir para a igreja. Não, mas no teu viver, no teu testemunho de vida, você tem que mostrar quem é que você crê. Em quem que você crê? Não é no Padre Marcelo. Você crê em Jesus, não é verdade? Eu também creio em Jesus. E às vezes os crentes se escondem um pouquinho. Só que, assim como aquela igreja estava sendo pressionada, nós também já estamos sendo pressionados. Eu não tenho nada contra os homossexuais, as lésbicas, os gays, de jeito nenhum. Porque Jesus ama a todos. Eu tenho contra o pecado, contra eles não. Na igreja do Senhor, qualquer um deles pode entrar para receber Jesus e ter a sua vida abençoada e transformada por Ele. Mas eu estava lendo a cartilha que foi aprovada pela prefeitura para distribuir para as crianças, e eu levei um susto. Eu creio que o direito de todas as pessoas tem que ser respeitado. Então não é porque o sujeito é
é gay, é lésbica, não sei o quê, que ele não tem direito à saúde, que ele tem que ser chutado de jeito nenhum. Ele, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Até corintiano tem direito. Mas tem. Todo ser humano tem direitos. Mas o que me assustou, sabe qual foi o fato? De que o conteúdo daquela cartilha, e eu peguei o texto original, ele é por si só discriminatório. Porque ele só se preocupa com os direitos de um grupo. E dos demais grupos sociais fica de lado. Nós precisamos nos posicionar. Qual é a postura da igreja? Não é essa postura desses caras meio doidos que tem por aí, não. Mas a nossa postura é uma só. Nós amamos o pecador, mas nós odiamos o pecado. Mas nós não vamos discriminar ninguém. Pastor Evandro, se chegar aqui um homossexual e quiser entrar e participar do culto, ele tem que deixar entrar. Eu também tenho que deixar entrar e nós vamos recebê-lo com muita alegria. Porque antes de qualquer coisa é um ser humano, gente. Deixa que Jesus trata. Mas nós não podemos discriminar. Porém, isso não quer dizer que a gente não vá se posicionar. Eu não vou pregar dizendo que Deus está a favor do casamento de 2 homens e de 2 mulheres. Jamais. Eu não vou pregar e nem ele vai pregar que Deus criou homem e mulher e aquilo que você quiser ser depois. Não. Deus criou homem e mulher. E com isso eu não estou discriminando ninguém, eu estou dizendo o que Deus fez. Você tem problema? Se o grupo LGBT tem problema, vai falar com Deus, porque foi Deus que fez isso, não fui eu. Não é nem você. Mas nós temos que nos posicionar. Você é contra o casamento homoafetivo? Sou. Você é contra os que se casam assim? Contra as pessoas? Não. Porque Jesus ama todo mundo. E Jesus tem poder para transformar todo mundo. Amém, irmãos? Mas a gente tem que se posicionar. A gente não pode se esconder. Essa é uma das pressões que estão chegando perto da igreja cada vez mais. Outra pressão, a liberação do aborto. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Concordo plenamente que a mulher tem todo o direito sobre o seu corpo. Ela só não tem direito à vida de outro ser. Mas está lá, ó. Não é, eu digo para vocês que não é nem a bancada evangélica que está segurando a aprovação desse projeto de lei. É Deus que está segurando. Porque às vezes a bancada evangélica lá me assusta. Quer ver outra coisa? Outra pressão? Liberação da maconha. No Uruguai, não sei se vocês viram na televisão outro dia aí, eu não sei nem que canal foi que eu vi, que eu não me lembro agora, porque eu tenho maneira de ver televisão apertando aqueles negócios, virando toda hora, então eu não guardo direito aonde que eu vi. Mas eu vi lá que no Uruguai você planta maconha em casa, você produz maconha em casa. Eles estão querendo trazer isso para cá. E lá os uruguaios dizem que isso acabou com o tráfico. Não, filho, você deu faturamento para o traficante. Que alguém vai ter que comprar aquilo de alguém. É outra pressão que está vindo sobre a igreja do Senhor. Nós somos pressionados como pastores a não pregarmos a Bíblia. A pregarmos o que as pessoas querem e gostam de ouvir. Meu amado, isso significa colocar Deus debaixo das nossas ordens. Você não pode vir aqui para ouvir o que você deseja ouvir. Você tem que vir aqui, eu tenho que vir aqui para ouvir o que Deus tem para falar comigo. Eu estou aqui para me render aos pés dele. Eu estou aqui para ouvir a voz dele. Então nós pastores temos que nos posicionar. E para nós é difícil. Essa questão que o pastor falou agora do dinheiro. Tudo que ele falou é corretíssimo, é bíblico, está tudo certinho. Mas lá fora, quando a gente para o nosso carro, os caras já olham e falam assim, olha o carrão do cara, ó. Por isso que ele fala de dízimo e oferta na casa dele, na igreja dele, aliás. A gente é taxado de ladrão, de vagabundo, de preguiçoso. Meu irmão, olha, eu sou aposentado por invalidez desde 1998. Eu trabalhava secularmente em torno de 14 a 16 horas por dia no meu trabalho. Hoje eu trabalho muito mais. Faz 19 anos que eu estou aposentado. Eu trabalho muito mais do que eu jamais trabalhei lá fora. Nós não somos preguiçosos, vagabundos, mas, pelo contrário, uma das categorias mais preparadas e estudadas dentro da sociedade brasileira são os pastores. A gente é que nem médico, a gente estuda a vida inteira. A vida inteira. Você vai na casa de um pastor, você não encontra gibi, você não encontra revista Veja. Você encontra livro para tudo quanto é lado. Mas nós somos pressionados o tempo todo, porque querem fazer com que a gente perca aquilo que Deus nos deu.
a posição como ministros de Deus pela misericórdia dele. Então é hora da igreja se posicionar. Mas para se posicionar tem que ter autoridade de Deus para se posicionar. Não é se posicionar chutando santa, não é se posicionar tendo programa na televisão xingando todo mundo. Isso é bobeira, brigando com a Globo. Brigar com a Globo num programa que eu faço é a coisa mais fácil que tem. Não, é se posicionar com a autoridade que a gente recebe de Deus em oração. Esse é o diferencial. Às vezes o crente não precisa falar muito, mas uma palavra dita na autoridade do Espírito Santo muda tudo. Muda tudo. Qual era o diferencial de Pedro e João? Além de perseverarem na doutrina dos apóstolos, uma vida de oração. Às vezes a gente fala muito com as pessoas e pouco com Deus. Às vezes a gente é muito bravo com quem não é crente. A gente diz, você vai para o inferno, tal, né? Mas é só gogó. Não tem autoridade nenhuma. Porque autoridade a gente só recebe aos pés do Senhor em oração. Amém? Eu estava lendo um negócio no Facebook hoje cedo, que eu achei engraçado, mas eu achei a pura verdade. O camarada escreveu lá assim, se você procurasse a Deus com a mesma intensidade que você procura o seu celular quando você perde ele dentro de casa, o Brasil já teria sido salvo faz tempo. Você já viu como a gente fica doido quando perde o celular? Eu não, porque eu não sou muito chegado nesse negócio de celular. Aliás, eu mais esqueço ele com qualquer outra coisa. Mas tem gente que ele não acorda, ele não vive sem o celular. Se ele acordar, cadê meu celular? Cadê meu celular? A esposa pode ter sumido, foi sequestrada, raptada, não importa, arrebatada, mas ele não vive sem o celular. Por que a gente brinca com isso? Porque realmente uma das coisas que a gente menos faz hoje é orar. Uma frase que eu acho preciosa, vocês já devem ter ouvido também, mas eu vou repetir porque eu acho ela muito preciosa, que diz assim, a igreja caminha de joelho. Já ouviram falar essa frase? A igreja caminha em oração. As grandes vitórias da igreja não são conquistadas nos grandes seminários para crescimento de igreja, crescimento não sei do que, elas são conquistadas em oração. Eles são importantes, mas o fundamental é a autoridade que a gente recebe de Deus em oração para nos posicionarmos na sociedade que nós vivemos. Amém? Então fala para o seu irmão aí, o celular é importante. Mas fala assim para ele, mas buscar a Deus é vital. Amém, queridos? Vamos olhar um pouquinho a oração da igreja. Então o primeiro ponto que eu queria que você guardasse aqui é esse. Nós temos que nos posicionar com autoridade perante essa sociedade, mas essa autoridade nós só recebemos numa vida de oração. Esse é o primeiro ponto. Vamos olhar para a oração da igreja. Eita, essa oração aqui é um negócio sério, viu, irmãos? Veja aí do versículo 24 ao 30, eu não vou ler de novo, porque o tempo já está correndo aqui. Mas nessa oração eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, depois que Pedro e João contaram as coisas que os principais sacerdotes e anciãos tinham dito, eles unânimes foram buscar a Deus em oração, levantaram a voz e começaram a orar. Mas a primeira coisa que eu vejo na oração deles é que eles oram reconhecendo a soberania de Deus. Aí no verso 24 diz, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Segunda coisa que eu acho importantíssima na oração que eles fizeram, eles oraram firmados na verdade da palavra de Deus. Qual é a verdade? É o que ele cita aí do Salmo 2, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. Eles estão orando e colocando aquela situação debaixo do que a palavra do Senhor já dizia. E terceiro, eles oraram confirmando o cumprimento da palavra de Deus. Eles disseram assim nos versículos 27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, e Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles oraram e a sua oração estava confirmando que tudo aquilo que estava acontecendo, aquela perseguição que estava nascendo, era fruto do que a palavra de Deus já havia dito. E em quarto lugar, eles oraram
expressando a dependência deles e a certeza do cuidado de Deus. Quando no versículo 29 e 30 eles dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, eu quero pegar esses 4 pontos que eu citei dessa oração e resumir numa coisa. A oração da igreja tem que ser bíblica. Nós temos que orar e orar baseados no que a Bíblia diz. Às vezes a gente ouve algumas coisas sobre oração que elas preocupam um pouco. Primeiro, quando nós oramos, nós não oramos para que Deus faça o que nós queremos. Quando nós oramos, nós nos submetemos à soberania de Deus. Para que Deus faça em nós o que Ele tem predeterminado para fazer. Eu coloquei uma frase no meu e-mail que eu achei assim interessante. Deus não responde a nossa oração por causa da nossa ansiedade. Deus responde a nossa oração no tempo da sua soberania. Meu irmão, eu vejo gente dizendo assim que você tem que cobrar Deus, que você tem que exigir de Deus, que você tem que determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Querido, espera um pouquinho, nós estamos diante de Deus. Nós não estamos diante de um ser qualquer. Deus, Ele é soberano. Toda a história já está escrita aos olhos de Deus. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação que eu ou você passamos. Deus não é surpreendido por nada do que acontece nesse mundo. O salmista Davi, no Salmo 139, ele chama o conhecimento que Deus tem sobre os tempos, as épocas, as situações, de conhecimento maravilhoso demais para mim. Deus sabe de tudo que vai acontecer, não apenas amanhã. Deus sabe de tudo o que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Deus conhece todas as coisas. Deus é soberano, Deus é Senhor. Então, quando Ele nos deu a sua palavra, ela não é apenas para nos corrigir ou nos salvar, mas também é para nos ensinar como orar. Eu não posso fazer uma oração que fira princípios da Bíblia. Eu não posso fazer uma oração, por exemplo, Senhor, eu estou orando, Senhor, porque olha, aquela mulher lá é mais bonita que a minha, é mais nova que a minha, então acaba o casamento dela, acaba o meu, para a gente se ajudar. Não, isso fere princípio bíblico. A Bíblia diz que aquilo que o homem uniu, jamais o homem separe. Não pode. Então, a nossa oração tem que ser bíblica e firmada nas promessas de Deus e não no que nós queremos para a nossa vida. A Bíblia diz que os caminhos do homem parecem ser caminhos de vida, mas ao final dão em caminhos de morte. A Bíblia diz, queridos, que o homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor, meu amado. Então, o que nós percebemos na oração desta igreja primitiva é que era uma oração extremamente bíblica, tanto no que eles invocaram, naquilo que eles estavam constatando e no que eles estavam pedindo. Concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Eles estavam fazendo uma oração bíblica, tanto no seu reconhecimento de quem é Deus, como também no reconhecimento do que Deus esperava deles como missão final, o anúncio da palavra do Senhor. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. Eu disse quinta-feira na igreja, a Bíblia nos ensina a orar, a jejuar, a louvar, a adorar, a servir. A Bíblia nos ensina tudo. Ah, mas na Bíblia não fala de pós-modernidade. Eu não achei esse termo. Não, é claro que você não vai achar. Mas você vai achar princípios dentro da Bíblia que servem para qualquer tempo, qualquer época, qualquer circunstância. Ore biblicamente, querido, para que Deus possa te responder, e Deus responde biblicamente. Deus não vai fazer nada que contrarie a sua palavra. Tudo que Deus faz está dentro da sua palavra, está de acordo com a sua palavra. Amém, irmãos? Ai, pastor, então eu vou começar a orar logo, assim que eu terminar de ler a Bíblia. Vai lendo e vai orando, vai lendo e vai orando. Existe um negócio antigo, que muitos hoje não praticam mais, chamado devocional. Já ouviu falar de devocional? Devocional a gente não faz só domingo quando a gente vem na igreja, que a gente acordou e tal. Devocional é todo dia, tempo de oração e tempo de leitura, de estudo da palavra. Amém? Então, oração bíblica. O primeiro ponto foi, se posicione, não é?
buscando em Deus autoridade em oração. O segundo ponto é esse: ore biblicamente. Ore sobre as promessas do Senhor. Ore esperando as respostas de Deus que virão de acordo com a sua palavra. Amém? Vamos olhar a resposta de Deus agora? Nós vimos primeiro o posicionamento dos anciãos, agora vimos a oração da igreja, agora vamos ver a resposta de Deus à oração da igreja. Orações bíblicas têm respostas bíblicas, porque Deus não age contra a sua palavra, eu já acabei de falar para vocês. Mas eu quero destacar 3 pontos na resposta de Deus, que estão aí no versículo 31. Primeiro, eles oraram, né? A gente gosta de ver o lado do tremeu, o lugar onde eles estavam, né? Rapaz, o negócio lá ficou bom, tremeu as paredes lá e não sei o que, a parede suou, não, isso até acontece, mas o mais importante é o que vem, é o que aconteceu ali, né? Fora isso. Diz o texto, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Mas por que tremeu? Porque Deus fez notória a sua presença. Nem sempre Deus vai fazer isso. Mas Deus começa respondendo a nossa oração, não é dando o carro novo que a gente está querendo. A plástica, né? O botox e por aí vai. Deus responde a nossa oração se fazendo presente na nossa vida. A presença dele é notória. Segunda coisa, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em resposta à oração deles, Deus lhes deu o que eles precisavam. Eles precisavam do Espírito Santo. Deus deu o que eles precisavam. Deus respondeu, enchendo-os do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo se posicionam no meio de uma sociedade como essa. E se posicionam com autoridade e com sabedoria. Pessoas cheias do Espírito Santo não seguem impulsos descontrolados ou emocionalismos baratos. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Aliás, todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Terceira coisa na resposta de Deus, Deus manteve o foco da igreja. Diz a palavra, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus não vai responder uma oração que nos descaracterize como igreja do Senhor. Que nos faça calar a nossa missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja se divide em 2 partes bem claras. Primeiro, glorificar a Deus. E segundo, fazê-lo conhecido. Glorificar a Deus, eles já estavam glorificando. Agora que Deus vem e injeta mais poder na vida deles, para o quê? Para que a igreja continue cumprindo a sua missão, a despeito da perseguição que estava começando. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais perseguida a igreja for, mais ela cresce. A igreja chinesa, que hoje já não é todo aquele boom que foi nos anos 90, nos anos 2000, mas a igreja chinesa, eles tinham esse lema, quanto mais eles nos matam, mais nós crescemos. Houve uma época, queridos, na China, em que muitos crentes reunidos às escondidas eram presos e mortos e submetidos a torturas. A igreja crescia a uma taxa de 80 mil pessoas por dia. Por dia. Essa abertura e esse crescimento econômico que a China teve, sabe o que fez com a igreja? Esfriou. A perseguição diminuiu, a prosperidade chegou. Aí todos aqueles chineses, grande parte que se reuniam nos interiores da China, em oração, em movimentos, principalmente de oração, foram para as cidades maiores, e hoje eles têm celular, hoje eles têm tablet, computadores, hoje eles frequentam shoppings. Eles não querem mais saber de ter uma fé viva, uma fé verdadeira. Eles não querem mais priorizar ser cheio do Espírito Santo. Eles não querem mais depender de Deus. E hoje a igreja chinesa já começa a experimentar um recuo no seu crescimento. Ela ainda cresce muito menos, mas nos lugares mais pobres e mais afastados. Então, 3 coisas claras. Quando a gente ora, Deus responde, faz notória a sua presença, responde a oração na proporção do que a gente precisa, e Deus mantém a igreja no seu foco. Posso fazer uma colocação aqui? Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Não pode falar mal, hein? Que Jesus sabe se você falar mal de mim lá, hein? Jesus está vendo. Eu tenho muita preocupação com a chamada teologia da prosperidade. Que Deus quer que a igreja seja
vitoriosa, vencedora. Ninguém discute isso. Mas me preocupa quando a gente procura Deus só porque a gente quer coisas para viver nessa vida. Por que me preocupa? Porque o apóstolo Paulo disse que se a esperança dele estivesse apenas nas coisas dessa terra, ele seria o mais miserável de todos os homens. Isso não quer dizer que nós, como filhos de Deus, vamos morrer de fome, não é isso. Talvez em alguns contextos até iremos, como da igreja perseguida e tem sofrido muito hoje. Mas nós não podemos trocar a cruz pelo dinheiro. Nós não podemos trocar o testemunho de Jesus na vida da gente pela fama. Nós não podemos. E essa teologia ela é perigosa nesse sentido. Esta igreja, querido, eles não oraram pedindo, Senhor, faz parar a perseguição que está começando, faz parar a oposição. Eles não falaram isso. Eles não falaram isso. Eles pediram ao Senhor, olha, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha a oração que eles estão fazendo. Irmãos, como São Paulo vai mudar, como o Brasil poderá mudar, a partir do instante que nós nos reunirmos para buscarmos a Deus tão somente pela sua presença, sem nenhum interesse. Meu irmão, Deus cuida da gente. Deus, eu vim aqui hoje para te dizer que o senhor tem que fazer meu salário chegar até o final do mês. Você não precisa pedir isso para Deus. Isso é oração de tolo, porque Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Então, por que o meu salário termina no dia 10? Porque talvez você não seja fiel, como o nosso pastor falou. Talvez você não busque a direção de Deus para administrar o seu dinheiro. Mas no que tange a Deus, Deus é fiel para cuidar dos seus filhos. Nós temos que nos reunir em oração para buscar a Deus, para orar ao Senhor e para dizer a Ele, como Moisés disse, se a tua presença não for comigo, eu não sairei da onde eu estou. Se a tua presença não for comigo, eu não quero saber de mais nada. Deus, nós precisamos da tua presença. Deus, nós precisamos da tua glória. Deus, nós não vivemos sem a tua glória. Querido, eu termino falando com vocês que esse tipo de vida que muitos teólogos da prosperidade querem nos levar a viver, então eu busco a Deus quando eu quero uma esposa, quando eu quero um carro, quando eu quero uma casa, eu quero um emprego melhor, quero ser empresário, quero ser não sei o que lá. Estou dizendo que você não deve orar a Deus, não é isso. Mas essa não pode ser a causa principal que nos leve a buscar a Deus. Tiago condena isso. Se você ler o capítulo 4, de 1 a 4, você vai ver que Tiago está condenando isso. Mas em contrapartida nós temos na oração de Jesus, aquela oração do Pai Nosso, né? Eu era moleque, minha mãe queria me fazer melhor, né? Eu era terrível, né? E ela falava tanto dessa oração do Pai Nosso, eu nunca soube que era Pai Nosso, que meu pai proibia a Bíblia dentro de casa, então... Mas a oração dominical que Jesus nos ensinou tem algumas coisas interessantes que servem para nós. Para alimentar a nossa vida de oração. Ela também reconhece a soberania do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela nos mostra que a vontade dele nos basta. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E ela nos mostra que nele nós temos nossa provisão completa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu amado, se fala muito de avivamento hoje em dia. Não sei se você já ouviu falar esse termo, avivamento. Eu fico meio preocupado, né? Porque aí você começa a ver gente caindo no chão, você começa a ver gente rindo à toa. Amém. Quer cair no chão, cai. Quer rir à toa, ri. Mas o verdadeiro avivamento tem uma marca. A marca da santidade. Em toda a história da igreja, os grandes avivamentos são marcados por um retorno à santidade. Por crentes cheios do Espírito Santo e por uma igreja focada na sua missão. Então, amado, guarde isso. Nós precisamos nos posicionar e para isso precisamos de autoridade que recebemos de Deus em oração. Precisamos fazer orações bíblicas, precisamos sim. Mas nós precisamos também, amados, também priorizar a presença de Deus. Deus seja
tudo para nós. A presença dele seja a nossa prioridade maior em oração. Desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos ser cheios do Espírito Santo. Eu creio, querido, que a igreja do Senhor, ela só vai atravessar, ela só vai vencer esse período difícil que nos aguarda. Porque se você está achando que a gente vai viver essa moleza que nós estamos vivendo aqui, essa moleza tem tempo para acabar. Por enquanto a pressão é leve. Leis que estão querendo vir, né? Falas na televisão, na sociedade, meio que nos ridicularizando, meio que nos jogando de lado. Mas em breve isso vai aumentar. Eu não sei qual é a posição teológica da igreja. Tem muita gente que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem outros que dizem que ela passará pelos 7 anos da grande tribulação. E eu creio que ela vai passar pelos 3 anos e meio primeiros. Estou falando eu. Encontro base na Bíblia para falar isso. Aliás, tem base na Bíblia para os 3. Mas eu me vejo mais confortável num período em que a igreja haverá de ser depurada. Como é que a gente vai viver num tempo de perseguição, se a gente não tiver uma vida de oração? Esse final de semana, aliás, hoje é domingo, né? Sexta-feira, nós estávamos com um pastor do Paquistão. Ele pastoreava lá uma igreja de 3.000 membros. E um muçulmano foi 3 vezes procurá-lo e disse para ele assim: eu vim aqui para dizer para você que você tem que virar muçulmano. Ele muito cordialmente disse: não, muito obrigado, meu irmão, eu sou cristão, eu tenho a minha fé em Jesus. Depois das 3 vezes ele foi chamado ao tribunal. E para encurtar a história, ele foi condenado por blasfêmia ao Islã. Essa condenação no Paquistão é pena de morte. Ele teve que sair de lá fugido. Ele está há 2 anos aqui no Brasil, separado da mulher. A mulher e os 3 filhinhos pequenos estão lá, não podem deixar o país. A igreja foi dizimada, queimaram a igreja, os crentes espalhados, alguns presos. Isso está se cumprindo na vida dos nossos irmãos na África, no Oriente Médio, aqui no México, perto de nós. A igreja precisa orar, queridos. Se você puder na sua casa, leia 2 Crônicas capítulo 6 e capítulo 7. E você vai ver a oração de Salomão é exatamente igual à oração da igreja primitiva. Reconhece a soberania de Deus, ora sobre a Bíblia e experimenta respostas que Deus dá na medida do que nós precisamos. Vamos orar, igreja do Senhor. É tempo da gente orar. É tempo da gente buscar a Deus. Amém, queridos? Tão somente pela presença dEle. Vamos ficar de pé. Eu passei 8 minutos do tempo. Me perdoe, pastor, em nome de Jesus. Não gosto de fazer isso, não. Queridos, você recebeu um tesouro maravilhoso. O tesouro em vasos de barro, como Paulo fala, que é Cristo Jesus na tua vida. Vocês estão sendo apacentados por um servo do Senhor. Orem por ele. Todos os dias. Em alguns países, pastor Evandro, sabe o que o diabo está fazendo para espalhar a igreja? Ou ele manda matar o pastor, ou ele derruba o pastor na fé. Pastores dando escândalos. Mas pastor, então o diabo é mais poderoso que Jesus? Não, o diabo não é mais poderoso. A luta do diabo não é contra Jesus, a luta do diabo é contra nós. Por isso que nós, como igreja, nós temos que estar em oração. Nós temos que estar revestidos do poder de Deus para a gente aguentar. Por isso que vocês, como membros que são abençoados por esse casal, vocês têm que orar por esse casal. Vocês têm que orar uns pelos outros. E vocês individualmente, todos os dias, estarem buscando a Deus em oração. Você tem necessidade, é verdade, mas Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai cuida de nós. Vença, querido, o desafio dos divertimentos, dos prazeres de hoje. Gaste
tempo em oração, gaste tempo na presença do Senhor, e vocês serão cada vez mais cheios do Espírito Santo, vocês vão se posicionar nessa sociedade, vocês vão orar biblicamente, e Deus vai responder e manter vocês sempre no foco da igreja, que é fazer a obra missionária, tornar Jesus conhecido. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode dar a mão para quem está ao seu lado?